Palavra do Senhor, Josué 24, versos 14 e 15. Faço a leitura na Nova Almeida atualizada. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. É um texto muito bonito, muito importante, muito cheio de promessas e de uma exortação muito importante, a nossa responsabilidade como crentes no Senhor. Isso porque a palavra de Deus, ela é assim, irmãos, muito clara, muito fácil de entender, em nos ensinar que as bênçãos do Senhor que recebemos dele e as promessas que Ele faz para a nossa vida, bênçãos e promessas que Ele faz para todos nós, devem sempre ser desfrutadas e vividas pela nossa vida, com muita responsabilidade. E uma das coisas mais importantes que a Bíblia nos ensina é que Deus sempre nos abençoa com propósitos, da mesma forma que o Senhor sempre nos prova com propósitos. Esse mesmo Deus sempre que nos faz promessas na sua palavra, sempre que derrama bênçãos para nós, Ele sempre o faz para que nas bênçãos que recebemos, nós tenhamos a graça desse Deus que nos ensina quem é esse Deus. É por isso que a gente diz muito aqui que a nossa maior necessidade do coração não é das bênçãos, mas é do abençoador. A nossa maior necessidade não é ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, mas a nossa maior necessidade é confiar no Deus que nos faz promessas, de tal forma, mas de tal forma, que mesmo que a gente não veja os nossos projetos acontecendo, os nossos sonhos se realizando, a gente tem graça suficiente de Deus para nos encorajar para a vida, para nos dar alegria, para fazer com que o nosso coração se volte para o Senhor com serviço, com adoração. A Bíblia ensina isso muito claramente, porque Deus sempre quer construir, perceba isso, em mim e em você, pessoas que são diferentes aqui. Deus sempre quer construir em nós um caráter que seja aprovado, amadurecido, santificado na sua presença. E da mesma forma, o seu plano para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos lares, é que nós sejamos essa grande comunidade de adoradores e servos do Senhor. Tudo isso porque a família que temos, a casa que temos, os bens que temos, o endereço em que a gente mora, não é o centro da nossa vida se temos Jesus. Por mais que Deus nos abençoe, o centro é sempre Ele. Nunca está em nós, nunca está nos nossos lares. A família não é o centro, o casamento não é o centro da nossa vida. Os nossos filhos também não são o centro no qual a nossa vida gira e só pensa, por mais que amamos. Mas quando Deus se assenta no centro dos nossos lares,
no centro do nosso coração, tudo ao redor pode ser vivido com muito mais gosto, com muito mais sentido. Todas as bênçãos e promessas de Deus que se concretizam em nós, e na nossa vida, na nossa realidade, são apenas consequência do fato de que nós já somos um povo abençoado por esse Deus. Essa é a grande verdade que a Bíblia ensina. Agora, olha que coisa interessante. O povo de Israel precisou ouvir essa verdade de Deus. O povo de Israel, que viu o Mar Vermelho se abrir, são os filhos de Abraão, filhos da promessa, que viu as muralhas de Jericó caírem, que viu Deus fazer coisas incríveis na tomada, na conquista da terra prometida, para justamente saber o que fazer com a conquista da terra prometida. Será que quando a terra prometida se tornasse terra conquistada, esse povo abandonaria o seu Deus? Será que ao ser abençoado, esse povo continuaria sendo fiel e tributando honra ao Senhor? Este povo continuaria nos caminhos de Deus? Esse é o grande dilema do livro de Josué. Essa é a grande preocupação que está por detrás da palavra que nós lemos aqui no capítulo 24, verso 14. Porque, irmãos, Deus já havia concedido vitória ao seu povo. Nós estamos aqui no desfecho desse livro, e aqui é uma espécie, vejam isso, de balanço geral do que está acontecendo com o coração do povo. O povo que, como disse, entrou na terra prometida, terra de gente guerreira, de gigantes, terra em que as muralhas de Jericó caem, terra em que o próprio Deus dá a vitória ao seu povo. É justamente esta terra e este povo que agora precisa se enxergar um pouquinho e dizer assim: o que nós vamos fazer com a terra que Deus nos deu? Que tipo de povo nós queremos ser? Que tipo de povo Deus, pela sua lei, nos ensina a sermos, a fim de que as promessas que Ele fez a Abraão, isto é, de que nós seríamos luz para todos os povos, como é que isso então vai se dar na prática na nossa vida? O tempo de Josué está acabando à frente do seu povo, e agora é a hora de preparar o povo para viver dentro da bênção de Deus. Aí no verso 14, Josué vem com essa exortação, com essa palavra, que chama o povo a esse balanço, a essa verificação, a essa fiscalização, a essa responsabilidade de vida. Ele começa dizendo: agora, pois, temam o Senhor. E quando ele diz agora, pois, ele está introduzindo uma exortação que é feita dentro da aliança de Deus. O que ele quer dizer com isso? Já que é assim, já que vocês são pessoas que foram abençoadas por Deus, já que o Senhor, Ele fez grandes coisas pelo seu povo, então o povo de Israel, é momento de vocês começarem a prestar atenção no que vem a seguir na vida de vocês. Ou seja, irmãos, toda exortação que Deus faz, tudo aquilo que Ele nos chama à responsabilidade, sempre que o Senhor exorta, percebam isso, sempre que o Senhor fala assim, um pouco mais duro, um pouco mais firme, um pouco mais de contundência para o nosso coração, o seu objetivo é sempre nos fazer compreender quem nós somos como pessoas
no relacionamento, na aliança que temos com esse Deus. Deus exorta o seu povo para reafirmar com Israel o seu caráter e os seus mandamentos. Deus fez grandes coisas pelo seu povo e agora o povo de Israel tem que fazer escolhas na vida deles. É chamado a decidir a viver com Deus. E aí que entra o texto que nós lemos de forma completa. Agora, pois, temam o Senhor, sirvam ao Senhor e lancem fora os ídolos. E aí, Josué dá 3 ordens básicas nessa exortação do versículo 14. Ele diz: temam ao Senhor. Agora, pois, temam ao Senhor. O chamado de Deus para o seu povo, o chamado de Deus para o crente, é nós termos a atitude, vamos entender isso, de temer a esse Deus. Temer ao Senhor significa que Deus é tão sagrado, tão sublime, tão santo, que tudo que há em nós deveria promover honra a esse Deus. É isso. Temer ao Senhor é nós reconhecermos quem Deus é na nossa vida de tal forma que isso gera no nosso coração uma admiração por Deus, um amor por Deus e um respeito santo por esse Deus, porque todas as coisas de Deus são sagradas. A vida minha com Deus é uma vida sagrada. Eu não posso viver para Deus de qualquer jeito. Eu não posso estabelecer no meu coração prioridades que não vêm desse Deus, porque eu temo ao Senhor. E temer ao Senhor não é temer com medo do castigo divino. Temer ao Senhor é nós nos aproximarmos dele, entendendo que somos filhos desse Deus. E se tem uma coisa bonita na nossa religião, é que Deus se aproxima de nós, nos transforma em servos, mas Ele também diz para nós que nós somos seus filhos e somos até os seus amigos, disse o Senhor Jesus. Eu temo ao Senhor porque eu confio nele. Eu temo ao Senhor porque eu sei que os caminhos dele são maiores do que os meus caminhos. E a ordem da palavra para mim, para você e para as nossas famílias é essa: temam ao Senhor. Temam ao Senhor de verdade. Esse temor é desejado e aprovado por Deus. Segundo os salmistas, o temor do Senhor é gerado no coração de um crente, basicamente pelo perdão que vem de Deus. Salmo 102 diz isso. Deus nos perdoa e, portanto, esse perdão que vem dele gera uma gratidão em nós por ele ter sido misericordioso conosco, que isso gera reverência, respeito e temor diante de Deus. Um ajuste de vida. Temer é de verdade, sem hipocrisia, com simplicidade no coração, mas banhado com alegria, sabendo que nós somos amados por esse Deus. Isso é temor do Senhor. Aí a segunda ordem que Josué dá ao povo de Israel é: temam ao Senhor e o sirvam. Sirvam Ele, não de qualquer maneira, mas sirva ao Senhor com integridade. Isto é, sirva ao Senhor de forma completa, com todo o seu ser, com o coração certo, não como pessoas divididas, não como pessoas que não sabem o que querem, nem para onde vão, mas sirva o Senhor como alguém que sabe quem Deus é, quais os seus preceitos, quais os seus princípios, quais as suas promessas e quais são os seus juízos para a nossa vida. Isso é servir ao Senhor com integridade e sabendo que tudo isso, quando entendemos, o nosso coração não fica dividido. A gente não serve a dois senhores. A gente não ama Deus e as riquezas.
A gente não ama a Deus em pé de igualdade com qualquer coisa, nem com a família, meus irmãos. Primeiro Deus, depois qualquer outra coisa, com integridade, de forma completa, com todo o nosso ser. Sirvam o Senhor com fidelidade, diz a Bíblia aqui no verso 14. Com fidelidade, ou seja, com certeza, com verdade, com compromisso. Sirvam ao Senhor de forma espontânea e não uma coisa forçada, não uma coisa sugestionada pelos outros, mas sirvam ao Senhor apegando-se a Ele de tal forma com temor para obedecê-lo na vida de forma muito grata e espontânea. Josué está preparando este povo para viver na terra prometida. E ele termina dizendo: joguem fora os deuses falsos. É isso. Joguem fora os deuses. Olha que coisa interessante que a palavra traz aqui. Os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do rio Eufrates. E ele está falando nada mais nada menos do que os deuses da Mesopotâmia, os deuses que Abraão, seu pai Terá, adoravam antes de Deus chamar a Abraão para fazer dele pai de muitas nações. Israel, que cruzou o Mar Vermelho, que viu Deus dar de presente a eles a terra prometida, ainda estava se corrompendo com deuses que eram anteriores a Abraão. Olha que coisa terrível. E tem mais, diz a palavra aqui: deitem fora, joguem fora também os deuses que vocês serviram no Egito, deuses falsos, mesmo que isso custasse a eles a preservação deles, eles deveriam perceber que havia ídolos vindos tanto antes de Abraão como depois de Abraão. No Egito, o povo de Israel viveu se corrompendo com deuses estranhos. Deus levanta Moisés, e se você ler cuidadosamente o livro de Números, você vai perceber que Israel leva para o deserto esses deuses estranhos, constrói bezerros de ouro. E aí Josué está dando assim uma chacoalhada nesse povo, dizendo: olha, vocês têm que parar com a idolatria. Deus deu a vitória para vocês e vocês ainda estão com o coração dividido. Deus abençoou você, fez de vocês uma nação vitoriosa, fez de nós um povo vitorioso que recebeu bênçãos e promessas, e vocês ainda estão vivendo desse mesmo jeito. Ele está preparando o povo para viver dentro da bênção que vem do Senhor. Aí no verso 15, ele vira para esse povo e diz assim: olha, preste atenção numa coisa. Se vocês não querem servir o Senhor, isso pode acontecer também. Se vocês não querem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses falsos, ou ao Deus de Israel, que libertou vocês do Egito, que deu a vocês a sua lei, e que abençoou vocês com a terra prometida. No entanto, saibam vocês que a minha decisão, e a da minha família, e a da minha casa, é servir ao Senhor. O que Josué está fazendo aqui, irmãos? Ele está preocupado em definir o coração do povo. E a forma que ele encontra de dizer para eles é a seguinte: não fiquem em cima do muro. Não sejam aquilo que a gente chamava antigamente de crente Raimundo. Um pé na igreja, o outro no mundo. Isso denuncia a idade da gente quando a gente fala, né? Não sejam pessoas divididas, que adoram Israel ao mesmo tempo que adoram falsos deuses. Escolham
Parece o profeta Elias falando futuramente. Se o Senhor é Deus, serve a Deus. Se Baal é Deus, sirva Baal. Façam a escolha de vocês. Você pode escolher. O que você tem que entender é que você tem que fazer uma escolha e que essa escolha de vida vai trazer consequências eternas para a vida de vocês, seja de redenção, seja de condenação. E nessa frase final, tão conhecida de nós, Josué diz qual é a decisão dele, diz qual é a escolha dele. Eu sou aquele que viu as bênçãos do Senhor. Eu estive à frente desse povo, diz Josué. E diante de tudo isso, a minha decisão e a decisão da minha casa é servir ao Senhor. Meus irmãos, nessa manhã, diante de um texto tão importante da palavra de Deus, que fala para as nossas famílias com profundidade, a palavra do Senhor nos chama a pensarmos que escolhas temos feito hoje nas nossas vidas. A palavra de Deus nos fala intimamente e nos apresenta a melhor escolha que nós podemos fazer diante de Deus e levar a nossa casa a também escolher o caminho do Senhor. E o que Deus nos ensina nesse texto é que a melhor escolha que nós podemos fazer para a nossa família é adorar a Deus com exclusividade. Não há escolha que se compara a isso. Não há outro ensino que a Bíblia possa trazer a mim e a você. O que Josué está fazendo aqui no final desse livro é basicamente dizer ao povo: a escolha que vocês têm que fazer, se vocês querem andar com Deus, é servir a Deus, é adorar ao Senhor com exclusividade. E essa tem que ser a escolha do crente. E essa tem que ser a escolha da casa do crente. E essa tem que ser a busca de cada um de nós, mesmo quando na nossa casa há pessoas que ainda não fizeram essa escolha. Nós mesmo assim devemos escolher a servir ao Senhor, a orar, a se apegar a Deus de tal forma que a nossa casa é abençoada. A nossa escolha é adorar a Deus com exclusividade. Isso significa, irmãos, que a nossa vida deve ser direcionada em tudo. Nós temos pessoas que prestam culto ao Senhor na nossa vida, não só na igreja, mas na nossa vida. Isso nos levanta um desafio, que é o desafio de nós sermos crentes em todos os lugares. E não pessoas que entram aqui, põem uma capa de crente, saem daqui, tiram essa capa de crente e vivem de outro jeito. Porque adorar com exclusividade é isso. Só ao Senhor nós decidimos seguir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, diz Josué. Isso, meus irmãos, não é só uma admiração que tem que ter no nosso coração. Não é só a gente ficar contemplando o que Deus faz. Adorar ao Senhor na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, a mesma palavra que se usa para adorar é a mesma palavra que se usa para trabalhar, para servir. Adorar a Deus é serviço, é atitude, é escolha, é estilo de vida, é uma outra cabeça que nós temos que ter. É isso que Josué nos chama no final do seu livro. E isso tem que ser feito de forma não só sincera, mas também com exclusividade. Viver para Deus, perceba, é nós o adorarmos, é nós o servirmos, é nós o amarmos, mas sem estarmos com o coração dividido com qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que tira o nosso foco do Senhor precisa cair por terra, irmãos, em nome do Senhor Jesus. E Deus nos chama nessa manhã a fazermos essa pergunta ao nosso coração: será que eu adoro ao Senhor com exclusividade? Ou será que há outras adorações e cultos rodeando o meu ser?
Será que o meu casamento é tão importante que se tornou ídolo para mim? E isso só toma o meu coração e tira os meus pensamentos de Deus? Será que os filhos que Deus nos deu são tão importantes, mas tão importantes que desfocam a nossa concentração, a nossa paciência, a nossa vida com Deus? Quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo isso, que servir ao Senhor é uma escolha que a gente faz contra o mundo, contra os ídolos, e é eu e você dizendo que a nossa vida tem que ser tão exclusiva diante de Deus, que não tem nem brecha para a gente adorar outras coisas. Foi assim que o Senhor Jesus viveu, não foi? Jesus era exclusivo com o Pai. Nada desviava Jesus do caminho da cruz. Nada. Quando ele foi para a cruz e morreu por mim e por você, irmãos, ele fez não só dando esse exemplo de vida exclusiva com Deus, mas ele também o fez para que eu e você tenhamos essa escolha, essa atitude. A maior e a melhor escolha para nós e para nossa família é adorarmos ao Senhor com exclusividade. Mas também é nós respeitarmos a Deus com gratidão. Esse texto fala de temor, que é um negócio tão mal compreendido hoje, irmãos. Temor ao Senhor, temor do Senhor, temor a Deus é um negócio mal explicado hoje. Porque muitas vezes se fala em temor do Senhor como uma atitude ética apenas, como uma questão de passar batom, ou o tamanho da saia, ou coisas exteriores, quando esse temor vem de dentro, e baseado não no medo de ir para o inferno, mas no amor de Deus que nos leva ao céu. Eu temo ao Senhor, porque a sua graça me alcançou. Eu temo ao Senhor, porque do mesmo modo que Deus deu a Israel a vitória, Ele nos deu a vitória na cruz do Calvário. Da mesma forma que Deus tirou Israel do Egito, Ele, pelo seu Filho, o Senhor Jesus, nos tirou do inferno. Então, se eu tenho uma escolha, e a minha casa tem uma escolha para fazer nessa vida, é nós temermos, é nós respeitarmos, é nós reverenciarmos, é nós levarmos Deus a sério, porque Deus é amor, mas também é fogo que consome. E quando a Bíblia diz isso, não é para nos aproximarmos de Deus com medo das consequências de não fazermos isso, mas é olharmos para esse Deus justo e tomarmos jeito na vida. É isso. Temor ao Senhor é tomar jeito, é endireitar-se nos caminhos dele. Esse temor, meus irmãos, torna a gente pessoas aproximadas de Deus, torna a gente pessoas que fazem com que a vida, perceba isso, com que a vida no culto, a vida espiritual, a vida familiar, quando ela se desenvolve quando o temor, as promessas que Deus nos fez e as bênçãos que Deus nos dá são enxergadas com muito mais gosto pelo nosso coração. E aí a gente se apega somente ao Senhor e não às bênçãos. E aí a gente entende que Deus nos abençoa, mas Ele mesmo é em si o grande manancial e a grande fonte de bênçãos para o nosso lar. Então Deus nos chama nessa manhã a fazermos essa escolha de temermos ao Senhor, de respeitarmos a Deus. E aí você tem que perguntar ao seu coração isso: a minha vida cristã é uma vida respeitosa? A vida do meu lar, a maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu trato meu marido, é algo que Deus se orgulha? É algo que Deus aprova?
É esse o desafio que a palavra do Senhor nos chama, quando diz: temei ao Senhor, e que a nossa escolha é que eu e a minha casa serviremos a Deus e não aos ídolos. Mas também, a maior escolha para a nossa família é nós servirmos a Deus com responsabilidade. Como eu disse, adoração não é contemplação apenas, é serviço, irmãos. É atitude diante de Deus. Tudo que diz respeito ao Deus que nós cremos é tão sagrado que desperta, ou deveria despertar em mim e em você, olhe para mim, um senso de responsabilidade. Um senso de responsabilidade com as coisas que são do Senhor. E aí esse texto nos chama, quando diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, a nós colocarmos nos nossos lares esse mesmo senso de responsabilidade. O crente é chamado para zelar para que a sua família seja assim. É interessante que Josué assume um compromisso diante de Deus e do povo, mas ele assume envolvendo todo mundo. Para Josué, não basta ele ser crente, todo o seu lar tem que ser crente. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: no que compete a mim, todo o meu lar vai servir ao Senhor. No que compete a nós, irmãos, toda a nossa casa precisa adorar a Deus. E se isso não está acontecendo, é joelho no chão, é boca no pó, é jejum, é quebrantamento, é palavra de Deus na nossa boca, para exortar, para edificar, para consolar a nossa casa. É isso que Deus está dizendo para você nessa manhã. Seja alguém que assume um compromisso diante de Deus, como Josué assumiu. Cada um de nós, eu, todos nós, temos que ser assim com as nossas famílias. Não basta, irmãos, que a gente seja salvo. Nós devemos desejar que os nossos filhos sejam salvos. Nós devemos desejar e falar com Deus isso em oração: Senhor, salva o meu lar, ó Deus. Nosso primeiro campo missionário não é o bairro, não é a cidade, não é a África. É a pessoa que dorme com a gente na nossa cama. São as pessoas que criamos, são os nossos filhos. Esse é o nosso grande campo missionário, o primeiro de todos. E isso deveria gerar no meu e no seu coração, pelo menos, o desejo de falar com Deus. Dizer: Senhor, o que eu preciso é a redenção da minha casa, porque o meu desejo é que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. Eu não me contento em eu apenas ser um crente. O meu desejo, Senhor, é que os meus filhos sejam melhores do que eu, se for possível. É que a minha esposa e o meu marido também acompanhem essa mesma fé. E para isso, meus irmãos, nós precisamos recorrer à graça de Deus. Nós precisamos recorrer à oração. Nós precisamos recorrer a esse Deus que pode todas as coisas, que deu vitória ao seu povo. Você acha que o Deus que abriu um mar vermelho não pode abrir o coração daquele por quem você ora na sua família? Você acha que o Deus que fez as muralhas caírem ao som de trombetas seria tão impotente assim para converter aqueles a quem amamos? A Bíblia nos ensina que quando nós colocamos diante do Senhor este propósito, esse Deus, de acordo com a sua vontade, servido dos seus próprios meios e no seu tempo, faz grandes coisas acontecerem no nosso lar. O que a gente tem que levar para casa nessa manhã como aplicação, depois que tomarmos o café, formos para a escola dominical, não é isso? Mas o que esse texto, então, de fato nos ensina a praticar? Ele nos ensina, portanto, pensando nas escolhas que fazemos para a nossa família, Deus nos chama, irmãos, a nós pararmos com desculpas diante de Deus, a nós pararmos de dar motivos
Por que nós não somos fiéis ou presentes com as coisas que são do Senhor? Deus nos chama pela sua palavra aqui a escolhermos a quem nós vamos botar o nosso coração para seguir. Se a Deus ou aos ídolos. Deus nos chama a jogar fora os ídolos que tomam conta do nosso tempo, das nossas emoções, do nosso coração, a fim de que o nosso lar escolha ser amigo de Deus e não inimigo de Deus. Tem que começar em nós. A palavra tem que cutucar a gente primeiro, para que a nossa casa sirva ao Senhor, fazendo essa escolha tão maravilhosa. Deus nos chama, irmãos, também a rever as nossas prioridades. Rever as nossas prioridades faz com que a gente pense se as nossas escolhas de vida que temos feito hoje são coisas que nos aproximam de Deus ou não. Se temos escolhido frequentemente caminhos que nos afastam do Senhor, Deus nos chama a fim de que todo o nosso lar seja ganho, a fim de que todo o nosso lar sirva ao Senhor. Deus nos chama a nos afastarmos, a abandonarmos tudo que não tem parte com Ele. E aí você deve identificar no seu coração, na sua vida. Deus nos quer por inteiro, irmãos. Deus quer a nossa família por inteiro. Creia nisso. Busque isso em oração ao Senhor. E Deus também nos chama a nós revermos o nosso zelo, o nosso cuidado diante de Deus. Ele nos chama a amá-lo de todo o nosso coração, a confiar no Senhor Jesus, mas também, irmãos, a nós sermos cuidadosos com a nossa vida espiritual e com a vida espiritual da nossa família. Deus nos chama, portanto, a olhar para a sua graça. Deus nos chama a olharmos para a salvação, para Jesus, para o Evangelho, mas tudo isso precisa despertar a nossa vida, precisa acordar a gente, precisa tornar a gente atento para o que está acontecendo na nossa casa. Esse é o compromisso que Deus nos chama nessa manhã. Se você crê, se a sua escolha é que você e a sua casa vão servir ao Senhor, então é isso que nós temos que fazer diante de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele abençoe as nossas famílias, os nossos corações, e sejamos, irmãos, uma família de Deus que busca o Senhor em espírito e verdade. Deus nos abençoe.